Muito bem, muito bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia. Começando aqui mais um vídeo no nosso canal aqui do Filósofo Neita. Governo eclesiástico é um assunto que muita igreja não trata, pelo fato do fenômeno das igrejas neopentecostais. As igrejas neopentecostais, elas têm um governo eclesiástico na prática de episcopal. E, portanto, o líder é o dono da igreja, então ele faz e acontece. É como se fosse um papa protestante evangélico. E interessante aqui, olha, essa matéria, governo eclesiástico, essa que você vê em teologia, em todas as teologias você vai ver, tanto na católica como na evangélica, na protestante histórica, é a forma administrativa, as igrejas. As principais formas de governo nas igrejas são congregacionalismo, a gente vai ver, presbiterianismo, episcopado e o representativo. Então a igreja manteve-se regida pelo episcopado até o contexto da reforma protestante, que era o caso da católica. A igreja católica dominava o mundo inteiro com a sua hierarquia, né? Na ocasião, os protestantes rejeitavam tal sistema de governo e defendiam a igualdade clerical. Foram chamados presbiterianos, enquanto aqueles que queriam que toda a autoridade religiosa estivesse sobre os locais foram chamados congregacionalistas, separatistas ou independentes. Então vamos aqui a referência, né? Tem aqui um livro de Lindenberg, 2001, bibliografia, as reformas na Europa, São Leopoldo e tal, sinodal, teologia e tal, né? Então, gente, aqui você vai ver o congregacionalismo, né? O congregacionalismo vem aí. O nome congregacionalismo é o regime de governo eclesiástico, conhecido onde cada congregação local é autônoma e independente. A igreja local possui autonomia para a sua própria reflexão teológica, expansão missionária, relação com outras congregações e seleção de seu ministério. O congregacionalismo está baseado nos seguintes princípios: cada congregação de fiéis, unida pela adoração, observação dos sacramentos e disciplina cristã, é uma igreja completa, não subordinada em sua administração a qualquer outra autoridade eclesiástica, senão a de sua própria assembleia, que é a autoridade decisória final do governo de cada igreja local. Não existe nenhuma outra organização ou entidade maior ou mais extensa do que uma igreja local, a quem pode ser dada prerrogativas eclesiásticas ou ser chamada de igreja. Então vamos lá. As igrejas locais estão em comunhão umas com as outras, são interdependentes e estão intercomprometidas no cumprimento de todos os deveres resultantes dessa comunhão. Por isso, se organizam em concílios, sínodos ou associações. Entretanto, essas organizações não são igrejas, mas são formadas por elas e estão a serviço delas. O congregacionalismo é o regime de governo mais comum em denominações como anabatistas, né, no passado, Igreja Batista, essa da Convenção Brasileira, essa dos Estados Unidos, lá do Norte e do Sul, Discípulos de Cristo, Igreja de Cristo no Brasil, Igreja Evangélica de Panorama e, obviamente, a própria denominação que deu nome ao termo igreja congregacional. Tem uma igreja aí, né, que chama igreja congregacional. Aí você tem congregacionalismo na Inglaterra,
Você tem congregacionalismo nos Estados Unidos, você tem congregacionalismo no Brasil e em outros países, né? E aí, Fraternidade Mundial Evangélica e outras denominações congregacionais famosas, tal. Vamos ver aqui congregacionalismo no Brasil. Então, congregacionalismo brasileiro não tem suas origens históricas no congregacionalismo britânico ou norte-americano, mas sim no trabalho missionário indenominacional realizado pelo médico missionário escocês de origem presbiteriana Robert Reid Cayley e sua esposa Sarah Paulton Cayley, que chegaram ao Brasil em 1855, começaram um trabalho de evangelização e mais tarde fundaram no Rio de Janeiro a Igreja Evangélica Fluminense. No Recife foi fundada a Igreja Evangélica Pernambucana e também foi estabelecida uma congregação em Niterói em 1863, a atual primeira Igreja Evangélica Congregacional de Niterói. Todas essas igrejas eram apenas igrejas evangélicas brasileiras, sem nenhum vínculo denominacional com igrejas no exterior. Apesar de ter sido batizado na Igreja da Escócia presbiteriana, Cayley não possui vínculos com nenhuma denominação. Em certa ocasião, Cayley escreveu: "Eu não sou presbiteriano e nem estou em contato com qualquer tipo de igreja. Sou irmão de qualquer cristão independente de sua denominação." Cayley divergia do presbiterianismo quanto a estreitos denominacionalistas e as formas rígidas do credo, né? Ao estabelecer igrejas no Brasil, Cayley continuou se afastando de uma tradição presbiteriana rígida em matéria de organização eclesiástica e introduziu, quanto à forma de governo, uma estrutura não conformista evangélica, onde os laços entre as congregações são firmados por submissão voluntária e o Conselho de Oficiais Locais é o órgão de maior poder, algo semelhante às igrejas reformadas continentais ou organizações presbiterianas mais leves. Além disso, as igrejas fundadas por Cayley deixaram também a prática do batismo infantil, que é realizado tanto por presbiterianos quanto por luteranos e episcopais. Então, a maioria de seus membros entendeu que não deveriam batizar infantes, mas somente pessoas capazes de exercerem fé. Acerca do batismo infantil, que ele escreveu: as condições essenciais para o batismo eram duas: defender claramente a mensagem, de coração aberto, aceitá-la, fé em exercício e alegria inteligente eram os pré-requisitos desse rito cristão, totalmente nulo nos recém-nascidos. Essa rejeição ao batismo infantil distanciava as igrejas de Cayley. O vídeo ficou grande, gente, muito grande. É difícil a gente expor o pensamento todo dia. Deixa eu voltar aqui para congregacionalismo, igreja na Inglaterra, no Brasil, tal. Deixa eu voltar aqui para ver. Então nós estávamos lá em governo eclesiástico, né? Então falamos aí do congregacionalismo. E aí você vai ter o presbiterianismo, que vem dessa linha de Calvino, doutrinária, né? Então, o presbiterianismo refere-se às igrejas cristãs protestantes que aderem à tradição teológica reformada do calvinismo. A igreja presbiteriana adere a esse sistema de governo, né? E cuja de organização eclesiástica caracteriza pelo governo de uma assembleia ou de presbíteros ou anciãos. Então eles se reúnem, na prática é isso, presbiterianismo, eles se reúnem e decidem o que é que a igreja vai fazer, as suas leis e tal. Muito bem. As igrejas presbiterianas oriundas da Reforma Protestante do século XVI e mantêm caráter de igreja católica. O termo católico, derivado da palavra católico, significa universal, como declarado no Credo dos Apóstolos.
é uma família denominacional cristã comprometida com valores éticos e morais. Sua atuação no contexto social brasileiro, por exemplo, é marcante através de instituições de ensino, tal. Beleza, não vou entrar aqui no mérito da história do presbiterianismo, aí tem muito, você pode olhar aí no Wikipédia, tá bom? Tô dando uma pincelada aqui só para você incentivar você a buscar esse conhecimento no Wikipédia, tem tudo lá, teologia e tal, entendeu? Então, episcopado, outra forma de governo da igreja. Então, também conhecido como governo episcopal, é uma das formas administrativas da igreja. É uma forma de organização hierárquica com autoridade máxima local exercida por um bispo. Episcopos, que em grego, episcopos. Esta estrutura está presente na maioria das igrejas católicas, tá bom? Igrejas ortodoxas da Grécia e igrejas episcopais, inclusive na Inglaterra anglicana. Como denominações protestantes podemos citar a Igreja Quadrangular, no qual o bispo das regiões, ele tem autoridade. A Igreja Metodista e a Assembleia de Deus, Ministério Madureira, que recentemente passou a ser governada por um colégio de bispos. Algumas outras igrejas, independentemente, têm esta estrutura. Então aí o pessoal às vezes fala, porque tanta religião, não sei o que, tal. É isso, gente, as formas de governo. Quando a igreja, ela diverge uma da outra na forma de governo, na forma de governar, ela vai entrar na divisão. Então, para quem está de fora da igreja, é muito simples falar. Mas para quem estudou, a pessoa vai pensar, sabe? Nenhuma dessas formas de governo está errado, entende? O que tem de errado no sistema religioso é fazer o povo de que eles chamam aí de gado, sabe? Não deixar o povo pensar por si só. Isso é prejudicial, isso é ruim. Mas você pode escolher, se você é líder, essas formas de governo: congregacional, presbiterianismo, episcopado e representativo. Vamos ver aqui o representativo. Então é o sistema de governo adventista. Então, o sistema de governo adventista, também chamado de governo eclesiástico representativo, é um dos tipos de governos eclesiásticos existentes. Tal sistema é o sistema adaptado pela Igreja Adventista. Então, essa forma de governo atribui a autoridade da Igreja aos seus membros, que delegam tais responsabilidades por um período de tempo determinado a alguns eleitos por sufrágio universal em assembleias. Tal governo também reconhece a ordenação feminina, a qual chamam de igualdade de ordenação. Então tem aqui as referências, livros aí, e ver também aqui eclesiologia e governo eclesiástico. Então, pessoal, agradecer aí a você, deixa o sininho, deixa o like deixa o like aí para a gente estar bem posicionado no YouTube, tá bom? E a gente volta no próximo vídeo.